o amar pessoas. É a mensagem que Deus colocou no nosso coração nesse domingo de carnaval. Amar pessoas. E talvez você já escutou a mensagem com esse tema, mas Deus trouxe uma direção hoje de fazer esse culto de uma forma bem prática. Daqui a pouco você entenderá o porquê. Mais do que uma mensagem, mas algo diferente, uma prática acerca do que é amar pessoas. Caso alguém esteja chegando de paraquedas aqui hoje, eu quero trazer uma introdução para que a gente possa entender. No Antigo Testamento, a igreja daquela época, que não era igreja ainda, os israelitas, o povo de Deus, hebreu, eles tinham 613 leis, que eles precisariam cumpri-las para agradar a Deus. No livro de Mateus, capítulo 22 e verso 34, se você puder abrir sua Bíblia, no Novo Testamento, Mateus 22, 34. Mateus 22, 34, os fariseus provando Jesus, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, ou seja, exímio conhecedor da Torá, a palavra de Deus naquela época, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Verso 38, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas do Senhor. Eu quero orar a Deus pedindo entendimento. Queria pedir que curvasse a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ainda mais uma vez. Apresentamos este culto diante do Senhor. Quero te pedir, meu Pai, que o Senhor afaste de nós toda distração, toda preocupação, todo cansaço, todo esgotamento, tudo aquilo que tem roubado da nossa vida a Tua palavra ou a semente. Nos ajuda não só a entender uma mensagem, mas vivê-la. Pois o povo que te agrada não é o que apenas ouve, mas é o que pratica. Abençoa essa cidade, Senhor. Abençoa a cidade imperatriz. Os filhos que estão nas drogas, no carnaval, na bebedeira. Visita os hospitais, os presídios, as praças, as avenidas, os foliões e derrama da Tua graça sobre a nossa cidade. Nós proibimos morte, suicídio, violência e declaramos, se tem um lugar para o Senhor falar, que um deles seja aqui no Bacuri, no endereço Euclides da Cunha com Coriolano Milhoma, em número 102. Seja nessa igreja no nome de Jesus. Você pode dizer amém? No Velho Testamento, essas 613 leis pareciam praticamente impossíveis de serem vividas. Irmãos, imagina você viver tendo que cumprir 613 leis morais e cerimoniais. O povo conseguia cumprir, irmãos, 613 leis? Não. Deus, então, leva Moisés ao monte e diz: Moisés, pega o teu iPad, o teu tablet, as tábuas da lei. E Deus diz então: Moisés, escreve os mandamentos. Moisés deve ter pensado: 603, eita. Deus então traz 10 mandamentos. As 613 leis foram canalizadas em 10 mandamentos. 10 mandamentos que continham o cerne das 613 leis. Então, nesses 10 mandamentos, nós lemos aqui no domingo passado, Êxodo capítulo 20, você pode ler depois. Estão os 10 mandamentos de Deus.
que começa com amar a Deus sobre todas as coisas e vai terminar com o cuidado para com o próximo. Começa em Deus, termina em pessoas. Esses são os 10 mandamentos. Porém, ainda assim, o povo não foi capaz de cumprir. Veio então Jesus, o Filho de Deus. Ele é enviado à terra, ele se entrega, ele se doa, ele vive uma vida de amar a Deus e amar pessoas. E então, quando ele é questionado sobre qual o maior mandamento, o Senhor Jesus simplifica em 2. 613, 10, 2. E desses 2 mandamentos dependeria todos os outros demais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E alguém pode perguntar, pastor, então o que aconteceu com não furtarás? Irmãos, quem ama o seu próximo vai roubá-lo? Não. Pastor, o que aconteceu com não terás outros deuses? Quem ama a Deus acima de todas as coisas vai ter outro Deus, irmãos? Não. O que aconteceu com não cometerás falso testemunho? Está tudo aqui. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, e verso 14. Gálatas 5,14. Projeta aqui para a gente, por favor. Vai trazer algo que parece contraditório. Ele diz: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você. Aí, irmãos, alguém pode dizer, pastor, ele falou uma, diga comigo, heresia. Por quê? Porque parece que Paulo aqui está fazendo o quê, irmãos? Parece que ele está anulando o primeiro mandamento. Olha, pode colocar de volta, por favor. Me ajuda aí, Israel. Obrigado. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: amar o próximo. Então parece que Paulo aqui engoliu o primeiro. Oxente, como é que Paulo ama tanto a Deus e agora ele engoliu o amar a Deus sobre todas as coisas? O apóstolo João vai explicar, ele vai defender o apóstolo Paulo, ele vai entrar em defesa. 1 João, capítulo 4, verso 20. 1 João 4, 20, coloca para a gente também, por favor. 1 João 4, 20. Se alguém afirmar, dizendo, eu amo a Deus, preste atenção, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Ele é o quê? Filho do diabo. Jesus disse, quando você for orar, Mateus 6,9, entre no teu quarto secreto e ora, Pai nosso que estás no céu. Quem entregou a sua vida, nasceu de novo, entregou a sua vida a Cristo, é filho de Deus, amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Só que a Bíblia apresenta o diabo como pai da mentira. Então não é alguém que mentiu hoje, mas é alguém que vive na prática da mentira. Quem vive na prática da mentira tem um pai. Eu contei uma história aqui no primeiro culto, tenho que contar nesse também. Um jovem começou a namorar com uma moça, ele da igreja, ela não. Falou para o pastor dele, aí o pastor disse, olha, legal, ela é bonita, uma pessoa apresentável, educada, só que não serve a Deus e você serve. Aí ele disse, pois é, pastor, mas no final vai dar certo. Aí o pastor disse, o problema é o teu sogro. Aí ele disse, mas como? É uma ótima pessoa, conversador, brincalhão, disse que vai até ajudar no casamento. Ele disse, você não entendeu. Você serve a Deus, entregou sua vida para Jesus. Quem é teu pai? Ela disse, Deus. Ele disse, Deus. Ele disse, ela não serve a Deus, vive no mundão. Quem é o pai dela? Ele ficou cabisbaixo, ele disse, o problema é o sogro.
Porque tu casa com ela, o sogro vem no pacote. Porque aquele que não serve a Deus, irmãos, biblicamente, quem não serve a Deus, ainda está nas mãos daquele que é o pai da mentira, daquele que produz o ódio, que provoca a vingança. Então deixa que, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Por quê? O apóstolo João agora explica a teoria de Paulo. Ele vai dizer, pois, quem não ama a seu irmão, a quem vê, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se eu não sou capaz de amar o meu irmão, que eu estou vendo, como eu poderei amar uma pessoa invisível? Igreja, amar pessoas não é opcional. É a maior evidência de alguém que nasceu de novo. Deus nos chamou para amar a Ele sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Talvez você esteja me ouvindo e diga, pastor, eu estou achando bonita a pregação, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Eu quero te dizer que existe um problema aqui. Existe uma incoerência aqui. Sabe por quê? Porque aquilo que é a igreja que determina se você fizer ou não, Deus não vai te cobrar. Aquilo que é o sistema religioso que determina, venha de calça, venha de paletó, use gravata, é proibido isso, o corte de cabelo de homem é assim, o da mulher é assado. Tudo isso é doutrina da igreja. Você não quer vir, não quer fazer, não quer. O pessoal na quarta de milagre estão usando pano de saco, eu não quero. Tudo bem. Agora, irmãos, aquilo que é mandamento de Deus, não foi a igreja que determinou. Aquilo que é mandamento de Deus, você não vai ter que prestar conta com líder, com pastor, com ninguém na terra. Nós precisaremos prestar conta com o Senhor. É um mandamento. Tem uma história que diz que um homem chegou no grande dia diante de Deus e disse, Senhor, eu andei o mundo, preguei o evangelho em 3 continentes, falei do teu amor para centenas de pessoas, preguei nos Estados Unidos, preguei na Inglaterra, preguei na Itália, preguei na França, olha o meu currículo. E Deus diz, parabéns, só temos um problema. O que foi? O meu mandamento foi para você pregar aos povos indígenas. Nós corremos o risco de fazer coisas para Deus, sem que Deus não tenha pedido isso de nós. É como no aniversário. Tem gente que no dia do aniversário de alguém, ela compra o bolo que ela gosta e dá para a pessoa. Minha irmã estava fazendo aniversário ontem, eu fui lá na casa dela, e ela já, eu não posso falar a idade dela, né? Só posso dizer que ela é a irmã mais velha que eu. Os meus 2 sobrinhos levaram um bolo para ela, irmãos. Ela é mais velha que eu, não mais velha, ela já me ajudou, me corrigiu, mais experiente que eu. Ela é mais experiente que eu, né? Gosta de os gostos de adulto. Os meus 2 sobrinhos, pequenininhos, levaram um bolo para ela, da Patrulha Canina. O bolo de aniversário. Chegaram lá e disseram, esse bolo é para a senhora, tia. Aí o bolo lá com Marshall e a Sky em cima. Irmãos, o que eles fizeram? Um bolo segundo aquilo que eles gostam. E ela amou. Talvez teve mais sentimento do que se tivesse feito um bolo personalizado e tal. Mas para Deus não funciona. Deus, eu quero te agradar, segundo a minha vontade. Nós agradamos a Deus, fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo não é um pedido de Deus, é um mandamento, irmãos. Você já viu, você que é filho, quando alguém fala para você, faz isso, e você diz não, aí diz, não estou pedindo, eu estou mandando, como o caldo engrossa. Com o menino, né? Menino, não quero, é o quê? Tá bom, pai, tá bom. Porque às vezes nós confundimos pedido, petição com mandamento. Amar a Deus e amar o meu irmão é um mandamento.
Então, irmãos, primeiro lugar, não é sentimento. Amar é um mandamento de Deus. Anote isso, por favor, e carregue isso. Aqui tem gente que é casado. Na hora da tretazinha ali, né? Da DR. Você sente de amar o seu cônjuge na hora da briga? Não, irmão. Você sente vontade de pegar o beco, né? Você sente vontade de dormir separado. Você sente vontade de ir para o quintal, o outro para a sala. Só que a gente decidiu um tempo atrás amar aquela criatura. Então, a decisão é mais importante do que o sentimento. Porque a gente, na hora da dificuldade, não sente. Irmãos, quem é que recebe o salário e sente de Deus de dar uma ajuda para alguém? A gente decide. Tem coisa que é necessário. Eu decido porque é necessário. Eu não vou sentir. Dificilmente eu vou sentir de abrir mão de algo para entregar para alguém. Nós vivemos uma era em que se você sentir, é de Deus. Se não sentir, não é. Assinado Satanás. É a era do sentir. Vamos ao culto, não estou sentindo vontade. Vai do mesmo jeito. Patrão liga. Eu lembro como se fosse hoje. Aliás, sempre gostei de trabalhar com a verdade. Cadê Michael? Michael, acho que está por ali. Uma vez eu cheguei cansado na hora de almoço, deitei um pouco e dormi demais. O patrão ligou, era 3 horas da tarde, meu horário de almoço era até 2. Lucas, eu digo, oi? Aconteceu alguma coisa? Eu disse, aconteceu. Que foi? Eu dormi demais. Irmão, eu senti uma vontade de meter o migué, como diz vocês aí, o mais jovem. Eu senti uma vontade de dizer que tinha caído de moto, sabe? Torcido o pescoço. Você já viu quando a gente inventa uma diz? Não, porque se você diz que tomou um susto, vem trabalhar. Agora se você diz, eu estou com o pescoço assim, aí manda até uma foto, né? Nessa época eu acho que não tinha celular com foto, não. Mas eu sim, meu corpo tremeu todinho para mentir, irmãos. Foi a vontade no corpo todo de inventar um migué. Pneu furou, estou no borracheiro, e bater em alguma coisa aí, olha, e bater aqui na roda da moto para desamarrar. Aí ele disse, aconteceu alguma coisa? Eu disse, aconteceu. E ficou aquele silêncio de segundos, sabe? Ele disse, o que foi? E eu disse, dormi demais. Tu acredita, chefe? Ele disse, rapaz, tu tem a cara limpa. Eu disse, eu estou te falando a verdade. Ele diz, joga uma água na cara e vem para cá agora, que o negócio aqui está pegado. Irmãos, sentir de falar a verdade, conversa. A gente não sente, a gente decide. Quantos estão me entendendo? Digam amém. É uma decisão, irmãos. Amar não é sentir. A gente não sentiu de amar uma pessoa no dia que viu, a gente decidiu. Aquela ali vai ser minha, aquele vai ser meu, acabou. Né? Aí depois descobriu que tinha defeito, mas já tinha tomado a decisão. Então, Jesus não disse, sintam amor. O filho da gente, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Mas na hora que faz uma raiva grande, a vontade, né, de esganar, passa. Você sabia que muita gente que fez uma grande bobagem é porque em vez de tomar uma decisão, agiu por sentimento? Tem uma renca de gente aí que na hora que o time está perdendo, quebra a televisão. Ô irmão, ainda faltava 8 parcelas
na Magazine Luiza. Ainda faltava 8 parcelas no Paraíba. Aí o time pega um gol, ele vai lá e né? Aí bota na internet, depois está ele lá no Chaves. Volta o cão arrependido, não sei o quê, e o rabo entre as patas, né? Tá na live isso, né? Eu esqueci que o culto é gravado da noite, né? Aí o cara vai lá de novo, porque agiu por sentimento. Sentimento é imaturidade. Decisão faz parte de um cristão maduro. Eu posso ouvir um amém? Então Jesus não disse sintam de amar, ele disse amem. É um imperativo para nós, irmãos, amar o nosso próximo. Amor bíblico não é emoção, é decisão, irmãos. O emocionado, ele faz muita coisa. O empolgado, ele faz muita coisa. Mas quem ama, ama sabendo o que está fazendo. Sentimento a gente não controla, mas controla o que a gente decide. Você aí que já gostou de gente errada, você sabe que o troço era errado, a troça lá era errada, e por que não para de gostar? Agora a decisão, irmão, resolve. Ainda estou sentindo, mas decidi que acabou. Pronto. Sacode a poeira, bate o pé e vida que segue. Amém? Quando você controla as suas ações, seus sentimentos começam a se sujeitar às suas decisões. Então não é as minhas decisões que são pautadas em sentimentos, mas é os meus sentimentos que devem se submeter às minhas decisões. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então o amor que Jesus está ensinando aqui é, primeiro, amar mesmo quando eu não concordo. Na igreja você vai ver muito isso, irmãos. Você já viu como é uma célula? Como é um grupo de gente? Tem a Mariana, que vai dizer que o cabelo é bonito de um jeito, porque ela trabalha com isso. Vai falar para a pessoa, olha, teu cabelo não combina, e a pessoa vai dizer, mas eu gosto, é assim. Aí tem o pedreiro que vai ver tua casa e dizer, essa parede está perigosa. Aí você que fez o curso na internet vai dizer, mas eu fiz, foi assim. Você já viu como a gente é um trem tudo de opinião trocada? É uma mistureba dentro da igreja, cada um com um pensamento. Tem vascaíno, tem flamenguista. É perigoso ter um botafoguense hoje, bem que tem não. Enfim, amar apesar de não concordar, irmãos. É isso que a Bíblia nos orienta. Eu não concordo com a prática, mas eu amo. Segundo ponto desse amor, decisão, amar mesmo quando você foi ofendido. Você foi ofendido, acabou o amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu fui ofendido e acabou o amor. Terceiro ponto desse amor, decisão e não sentimento, amar mesmo quando eu não sinto vontade. É esse o convite. Você já leu a Bíblia ou ouviu a Bíblia? É difícil Jesus ter sentido vontade de morrer. Ele orou em determinado momento, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que ele estava dizendo? Se tiver outro jeito. Tem outro jeito? Aí o pai diz, não tem. Beleza. Está decidido. Eu vou morrer por esses pecadores. Amar, biblicamente, é maturidade, irmão. Diga comigo, amar, biblicamente, é maturidade. Você vai ver gente que não merece o teu amor. Você vai ver gente que merecia uma peia de cipó de goiaba ou tamarina. Mas a gente decidiu amar. Você já viu o irmão seu, cunhado, esses parentes que dá trabalho? Né? Você diz assim, meu Deus, que criatura errada. Mas a gente ama. Segundo lugar, não há como amar a Deus
e não amar pessoas. Isso é bíblico, irmãos. Não há como amar Deus e não amar pessoas. São dois trilhos, são dois pilares inseparáveis da vida humana e do cristianismo. É impossível amar Deus e não amar pessoas. Tem se levantado um movimento crescente nesse tempo, desigrejados. Pessoas que têm dito, eu não vou para a igreja nenhuma, eu não vou estar conversando com outros cristãos nenhum, eu vou para onde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, e Deus aceita, Deus concorda, e eu vou para o céu. Tem um grupo crescente de pessoas com esse pensamento, com essa mentalidade. Mas Deus nunca disse que nos aceitava de qualquer jeito. Ele nos convida de qualquer jeito. Vinde a mim como estás. Porém, a Bíblia diz em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, irmão. Ele me convida como eu estou, mas o Evangelho é uma vida de carregue a sua cruz, de seja transformado, de amar. É impossível, irmãos, eu ser um crente desigrejado, uma bolha, uma ilha, e amar pessoas, e cuidar de gente, e evangelizar, e orar pelo próximo. Eu ministrei em uma igreja ontem à noite, uma bênção, muito crente na igreja, fiz o convite à salvação no final, ninguém veio. Um intercessor que estava lá no fundo, disse que orou, disse, meu Deus, manda alguém para entregar a vida para Jesus, vai alguém, ninguém foi. Ele mandou um áudio hoje de manhã, quando ele estava indo para casa, com a Bíblia, eu bato nessa tecla, eu digo, crente anda com Bíblia, eu bato nessa tecla, essa alma só foi salva porque ele portava uma Bíblia. Ele estava indo para casa, um rapaz passou por ele, viu ele com a Bíblia e disse, você é cristão? Ele disse, sou. Ele disse, ora por mim, estou vendo você com a Bíblia, ora por mim. Ele disse, oro sim, meu irmão. Ele pensou que seria uma oração do tipo, me protege lá no carnaval, sabe, sei lá, manda dinheiro. Aí ele disse, o que você quer que eu ore? Ele disse, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Irmãos, ele orou no culto dizendo, ninguém vai no meio da rua, a pessoa abordou ele. O mundo está tão necessitado do amor de Deus que as pessoas estão procurando gente com Bíblia para pedir oração. A gente não precisa nem sair procurando. As pessoas, irmãos, estão desesperadas para ser amadas. Esse homem poderia dizer, não, eu sou um cristão que eu vivo sozinho, só eu e Deus. Eu não posso orar por você, porque eu sou do tipo de evangelho que eu vou servir a Deus sozinho, eu vou ser bolha, eu vou fazer o que eu quero e eu vou para o céu. Esse tipo de evangelho não existe na Bíblia e não tem a aprovação de Deus. O evangelho bíblico é o evangelho do relacionamento. Vá por todo mundo, pregue um evangelho a toda criatura, irmãos. Amém? Amar a Deus é confrontar o pecado da humanidade, mas orar pela graça de Deus sobre a vida das pessoas. Tem se levantado muito juiz nesse tempo. Ele sabe julgar todo mundo e condenar, mas quando fala do pecado dele, não, mas Deus entende. O mesmo jugo que é para o meu vizinho, é para mim. Não, mas o pecado dele é maior. Não, tem outro nome. Mas diante de Deus, das narinas de Deus, pecado é pecado. Cheira do mesmo jeito. Paulo disse, Cristo morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores. Aí ele disse assim, ó, vocês são tudo pecador. Mas sabe, ele não termina aí, sabe o que ele diz no final? Só que desses pecadores, eu sou o mais miserável. Aqui nessa igreja, não tem um santo. Tem um bocado de pecador, todo dia lutando para ser santo, buscando esse padrão de santidade.
Agora, a definição de santo é aquele que não peca. É claro que a Bíblia diz que nessa busca, Ele nos torna santo diante da presença dEle, amém? Agora, se a gente dizer, levanta a mão aquele que não peca, o que muda é o nome do pecado. Talvez o meu pecado foi uma omissão hoje, eu deixei de orar por uma pessoa. O seu foi porque você pegou o cocô do cachorro do vizinho e jogou em cima da casa dele de volta para caçar conversa, né? Mudou o nome, mas diante de Deus é tudo pecado. Então não tem como dizer que eu amo a Deus sem amar o meu irmão. Terceiro lugar, não existe amor sem serviço. Não adianta eu dizer milhares de vezes para uma pessoa que amo ela, ou que Deus ama ela, se na hora que ela precisar que eu dê uma carona lá para o Milton Lopes para ela, ou para os Três Poderes, na hora que ela pedir uma carona eu disser que não posso. Tem o cristão que ora assim: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Você já viu? Tem um cristão que é assim, ó: eis-me aqui, Senhor, envia ela ali. Ele nunca está disponível. Amar é servir. Fala para essa pessoa do seu lado: quem ama, serve. Você já leu sobre as 5 linguagens do amor? Existem 5 linguagens de amor. Isso é para nós, para a humanidade. Deus não precisa de toque físico. Deus não precisa de presente. Mas tem uma linguagem de amor que fala ao coração de Deus: é o serviço. É impossível alguém amar a Deus e amar pessoas sem servir. E tem pessoas que são excelentes. Quando eu falo disso, por exemplo, eu lembro do meu irmão, o Kelso. Você está do lado dele, daqui a pouco ele chega com um copo d'água. Quer uma água? Aí você diz: não, obrigado, acabei de beber. Aí ele chega com um suco. Vai um suco então? Tem gente que é fácil, é natural servir. Outros é um pouco mais difícil. Mas a Bíblia não diz: aquele ali que é para frente vai servir, o outro não. Amar é uma atitude de serviço. Quem ama, serve. Quem ama, ajuda. Quem ama, se doa. Quem ama, se importa. Alguém está aqui hoje porque um outro alguém te ajudou algum dia. Se você está aqui e tem um pensamento egoísta, eu quero te dizer, acaba com isso. Porque provavelmente você está aqui porque alguém serviu a sua vida. Alguém fez um convite para você. Alguém te ofereceu uma carona um dia para chegar até a igreja. Alguém falou de alguém que teve a vida transformada e você sentiu vontade e veio. Você já viu quando alguém diz assim: tu me ama? E você: sim. Não parece. Que amor é esse? Que só pede. Que amor é esse? Que só toma. Não tem entrega, não tem doação, não tem voluntariado, não dá. Como eu disse, esse é um culto prático. No culto da manhã, um dos meninos que estavam servindo na mídia chegou 8 horas da manhã, o culto é 9, ele chegou 8, para servir, ligar os computadores, fazer essas coisas aqui. Trancou a bicicleta dele lá fora. Enquanto ele estava ali mexendo, ligando as coisas, enquanto um guardião tomou um copo d'água, o caba de João 10, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, rapidamente, numa questão de milésimo de segundo, pegou uma ferramenta lá e destravou o cadeado e levou a bike dele. A gente aqui dentro da igreja. E o ninja pegou a bike dele e perna para quem te quer. O vizinho disse que era uma pessoa bem vestida. Dá vontade de pedir dinheiro, não era nem de dar esmola para ele, é de pedir, porque bem vestida. Irmãos, enquanto eu orava, eu entendi no meu coração que Deus estava nos testando. O Senhor permitiu aquilo. Eu não estou dizendo que Ele mandou o ladrão. A Bíblia diz que o ladrão vem. Não diz que Ele mandou. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E eu falando sobre amar o próximo, eu chamei ele aqui na frente.
E eu falei, Rian, você não vai sair desse culto hoje sem uma bicicleta. Não adianta a gente pregar sobre amor aqui, falar sobre amor o culto inteiro, e você ter sua bicicleta furtada e sair daqui a pé. Ou a gente compra uma bicicleta para você agora, cada um dando alguma coisa, ou alguém que tenha uma doa ela, mas você não sai daqui sem bicicleta. Porque não dá para falar de amor sem praticar esse amor. Antes que eu terminasse de falar, um irmão levantou, o outro ia levantando, ele atropelou ele e disse, pastor, eu dou a bicicleta. Eu perguntei, Rian, como é que está a sua bike? Ele disse, pastor, tá feio o negócio. Daqui a pouco, eu disse que a bike lá está top. Ganhou a revisão, ganhou o cadeado novo, melhor. Irmãos, esse é o amor bíblico. É o amor de servir. Não é só de palavra, de que adianta ter um irmão padecendo de necessidade e a gente dizer que entendeu o amor e não pôr em prática. Não existe amor sem prática, irmãos. Alguém aqui, talvez já amou, está solteiro, já amou uma pessoa e não foi falar. Aí agora outra pessoa amou também, mas falou, e está lá, casou e você... né? Eu falei para minha esposa, me garanti, aí ela, né? Gata, é o seguinte, tudo que eu tenho é Cristo, tu quer? Tudo que eu tenho é Cristo, a graça dele me basta, te basta também? Ela disse, basta, pô, bora. Irmão, não existe amor sem atitude, amém? Nós vamos praticar isso. Quarto lugar, para a gente concluir aqui, não existe amor sem perdão. Se você que está aqui hoje precisa curar o teu coração com relação a isso, é impossível amar sem perdoar, irmãos. Não tem como dizer que ama a Deus se você não perdoar. Para mim, é um dos exemplos mais fortes que eu já vi, e eu costumo contar ele. Eu ajudei um rapaz, alguns de vocês conheceram, e ele estava na vida das drogas, caído. Um dia ia passando aqui na rua da igreja, 11 da noite, eu morava aqui na rua da igreja, abordei ele, convidei ele, disse, posso conversar com você? Ele ficou meio assim, né, maloqueirozão, ele andava assim, né, com a mão. E aí, aqueles, né, quer piaba reta, poucas ideias, magro, só o talo. Aí eu disse assim, bora ali lanchar. Eu acho que ele pensou, isso é doido. Aí eu digo, se eu pagar um lanche para ti, tu escuta minhas ideias? Eu sei que eu ajudei ele, ele aceitou, foi para a comunidade terapêutica. Estava uma bênção. A polícia me liga. Polícia, você que pensa, a polícia, principalmente a civil, tem acesso a tudo. A gente soube que você ajudou um rapaz assim, estamos com a ficha dele, ele tem um mandado, você sabia? Eu disse, não. Tem um mandado, a gente sabe que ele está lá no projeto da igreja, a gente vai buscar, você quer ir com a gente? Beleza, vamos lá. Pegou ele, acompanhou, enfim, para resumir, foi para o presídio. Mas, irmãos, tudo isso não me impactou. Sabe o que me impactou? O processo dele era um homicídio. Participação em um homicídio. No dia que ele chegou na comunidade terapêutica, uma pessoa que estava lá viu ele. E aquela pessoa ficou muito incomodada. Depois os obreiros me falaram, pastor, nós estamos com um problema. O rapaz que você trouxe de volta, depois que saiu do presídio, que voltou,
Agora tem um outro homem aqui e talvez não vá dar certo. Eu digo, por quê? O caso dele é homicídio. E nós estamos aqui com o pai da pessoa que ele assassinou. Então a chance de se dar errado é muito grande. Eu disse, eu vou ir. Vamos fazer alguma coisa. Irmãos, eu nunca vou esquecer quando aquele pai me procurou e disse, eu quero dar um abraço nele, eu quero liberar perdão sobre a vida dele. Eu quero liberar perdão sobre a vida dele. Eu não estou falando de alguém que tomou uma caneta de outra pessoa, irmãos. A gente às vezes fica emburrado por cada besteira. O marido disse que ia sair depois do culto, aí não saiu, aí você fica emburrado a semana toda. A esposa disse que queria sair, mas não falou o lugar, né? Qualquer lugar, e você saiu, aqui também não, aí, pra lá, né? Essas coisas, aí emburra, zanga. Irmãos, eu estava com um homem que teve o filho assassinado. E eu vi aquele abraço. Eu vi ele dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez. Você sabe o que nível é esse de cristianismo? De você liberar alguém que tirou. Não sei se você é pai, meu irmão, eu sou. Eu não consigo ainda imaginar. Deus já me provou em algumas coisas. Você consegue imaginar isso? Talvez um homem como esse tinha que pregar para a gente sobre amor. Porque a gente às vezes diz que ama a Deus e não é capaz de perdoar o vizinho que botou a sacola de lixo dele furada e o tapuru estava saindo para fora da sacola. E aí você então cria uma antipatia com o seu vizinho, não olha mais na cara dele, dá trimelique quando vê ele de raiva. O cara perdoou o assassino do filho dele. Não existe amor sem perdão, amor bíblico, irmãos. E para você que acha que não tem perdão para você, eu quero te dizer que quando Cristo morreu na cruz, Ele perdoou todos os seus pecados, se você já se arrependeu deles. Amém? E por último, o amor bíblico. Amar o próximo é abençoar. Nós provamos que amamos quando nós somos capazes de abençoar. Às vezes o nosso discurso de que ama é muito lindo, mas a gente não consegue abençoar. Sabe aquela pessoa que bateu na tua mão sem querer e derrubou o teu celular e quebrou a tela? E se Deus te mandar ainda dar um celular novo para ela? Pastor, dá um celular para a pessoa que quebrou o meu. Pois é, você seria capaz? Aquela cara que te fechou na BR, você viajando. Está aqui viajando, te ultrapassou, te fechou, quase capota o carro. Irmão Leontino, aí você para no posto lá na frente, está ele lá. Encheu o tanque, na hora de pagar, oxente, esqueci a carteira. Aí Deus diz, paga o tanque de gasolina dele. Aí você diz, ele quase me mata lá atrás, me ultrapassou, me fechou. Aí Deus diz, paga o tanque de gasolina dele. A prova do amor é abençoar. Nós provamos que amamos quando somos capazes de abençoar. Você que já teve uma confusão com alguém e diz que perdoou, você consegue orar por essa pessoa? Senhor, eu abençoo a periga que tentou acabar com o meu casamento. Senhor, eu abençoo aquele colega de trabalho que disse para o patrão que o meu atestado era de mentira, mas eu estava com Covid. Senhor, eu abençoo ele. Aquela pessoa que furou a fila na cara mais lavada, com 17 anos de idade, disse que era idoso, que tinha carteirinha e pagou a conta na tua frente, na tua vez fechou. O caixa diz, não, acabou por hoje. Deus diz, ainda dá uma oferta para ela. Aí você diz, oxente. Será que nós somos capazes de abençoar quem de alguma forma nos ofendeu, nos causou dano, irmãos? Pastor, isso é bíblico? É nada, só Jesus fez isso.
Você imagina, pois, o povo dizendo: se tu é filho de Deus, sai dessa cruz. Se tu é filho de Deus, desce daí, rei dos judeus. Ah, irmãos, eu acho que se esse um de nós descia da cruz e dizia: Pai, acaba agora com tudo, eu estou cansado desse negócio. Tu consegue imaginar o nível? Alguém já assistiu Paixão de Cristo, o filme? É um dos filmes mais fortes que tem sobre isso, mais realistas. E os maiores historiadores bíblicos conseguem entender que não chega perto do que Jesus sofreu aquilo ali, gente. E por quem foi? Por um miserável pecador, para que eu e você estivéssemos hoje aqui. A igreja é um hospital, a começar de mim. Todo mundo precisando do médico, que é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E o Senhor nos abençoou, mesmo a gente sendo pecador. Será que nós seremos capazes de fazer isso também? Quero chamar o ministério de louvor aqui. Eu quero orar com você, mas eu quero fazer de forma prática.